Vamos lá. Não é fácil construir sucesso. Não é fácil ter resultado. E se a gente quiser construir alguma coisa nessa vida, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que usar as nossas noites para algumas dessas coisas. E como é que a gente faz para organizar as nossas noites? Como é que a gente faz para usar nossas noites de uma maneira poderosa para que a gente consiga construir grandes coisas? Eu quero falar para você como é que eu usei e como eu uso as minhas noites hoje para poder me ajudar a alcançar os meus objetivos. Eu estou longe de onde eu quero chegar, mas eu estou bem longe de onde eu estava. Quando eu olho para trás, a gente sempre tem que rebobinar a fita. Quando eu olho para trás e penso que o Thiago só vendia doce na rua, que o Thiago só era um menino sonhador lá de Sarandi, no Paraná, e eu penso em todos os lugares que eu cheguei, todos os países que eu já fui, todos os lugares que eu já palestrei, todas as empresas que eu já ajudei, eu falo, caraca, a gente chegou muito longe. E tudo isso graças a uma rotina que te leva para esse lugar, uma rotina que te leva para construir grandes resultados. E as noites fazem parte dessa rotina. Eu separei 5 grandes coisas. A última coisa é a mais importante de todas. Não é uma estratégia para você ficar até o final. É porque justamente eu coloquei no grau de importância de cada uma dessas coisas. Fechou? E antes de eu te falar quais são essas 5 coisas, presta muita atenção. Eu tô de pijama ainda. Olha aqui. Eu tô de pijama. Certo? E a primeira coisa que eu parei de fazer, e eu queria te aconselhar a fazer isso, para de seguir pessoas que fingem ter uma vida perfeita. As pessoas, elas querem fazer você pensar que tudo é perfeitinho. E durante um tempo eu fiquei pensando, será que vale a pena eu gravar minha casa mesmo e tudo mais? Por quê? A gente mudou para essa casa tem algum tempo, mais de um ano na verdade. E cara, correria do dia a dia, isso, aquilo. E acabou que ela veio com alguns móveis, tem alguns móveis que são meus, por exemplo, esse piano, esse espelho, esse cavalo. Outras coisas não são, isso aqui é tudo móvel do dono da casa. Me pensa, são móveis caríssimos. Só que o cara tinha um gosto meio doido para móvel, né? Então tem móveis aqui nessa casa que são muito caros, tipo esse banquinho aqui. É um banquinho assinado, Sérgio Rodrigues esse banquinho aqui. E a gente falou, cara, quando a gente mudar, vamos mudar e fazer isso? Mas aí eu falei, cara, eu já fiz isso tantas vezes, eu vou lá e mudo para uma casa, e eu vou lá e gasto centenas de milhares de reais para poder mudar móvel, isso, aquilo. Daí você muda da casa e você não consegue levar nada para outra casa. Eu falei, quer saber? Dessa vez eu não vou fazer isso não. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho outras prioridades. Então, quando a gente fica seguindo um monte de gente que tem vidinha perfeita, que parece que não erra, parece que faz tudo certinho, parece que, cara, a gente fica se cobrando muito e parece que a gente é um bando de idiotas, que a nossa vida tá parada e nunca acontece nada, enquanto aquele ser humano extraordinário tá simplesmente fazendo a vida dos sonhos. E eu parei de seguir gente assim porque eu conheço muitas dessas pessoas profundamente e eu sei que não é assim. Eu sei que a pessoa vai lá, tem várias partes feias na casa e faz um videozinho só da parte mais bonita. A pessoa tem um monte de coisa e, cara... Então, primeira coisa que eu parei de fazer para te falar de toda essa jornada. Eu parei de seguir pessoas que simplesmente, quando eu assisto essas pessoas, eu me sinto um idiota. Eu me sinto um incapacitado. Ou eu me sinto alguém que não está fazendo nada nessa vida. Eu falo, caraca, eu estou fazendo tanta coisa. Porque as pessoas arrancam toda a parte ruim e difícil e fazem parecer que tudo na vida delas é um grande conto de fadas. Então não acompanho mais gente assim. Foi a primeira grande coisa que eu mudei para entender como mudar a minha rotina e encaixar uma rotina realmente realista. Uma rotina realista na minha vida que me levasse a construir grandes coisas. E eu desperdiçava muito as minhas noites. As nossas noites, elas são extremamente produtivas. Então, deixa eu vir aqui para fora. As nossas noites, elas são extremamente produtivas. Se a gente souber usar elas da maneira certa. Qual é um erro que a gente comete? Esse é o segundo erro que eu parei de fazer. Eu parei de assistir série. Eu não tô assistindo nenhuma série tem alguns anos. Porque quando a gente assiste série, a gente perde o nosso tempo e o nosso poder de escolha. E por que a gente perde o nosso poder de escolha? Porque, vamos lá, sendo muito sincero com você, quando você começa a assistir uma série, você consegue parar? Imagina que a série tá super boa, você consegue parar de assistir essa série? Teve uma série que eu e a Nath assistimos uma vez, acho que foi no ano de 2018. Essa série se chamava Mentalista. Ela tem, acho que 12 temporadas. 12 temporadas e cada temporada tem uns 17 episódios. Ela é muito grande. E é uma série alucinante de boa, assim. E aí, cara, que tá sol demais. Aí eu falei, cara,
a gente começou a assistir, e cada vez mais eu ficava mais preso nessa série. Cada vez mais eu ficava mais louco nela. Aí eu falei, cara, a gente perde bastante tempo assistindo série, né? Mas eu não parei de assistir. Eu continuei assistindo. E, meu, eu assisti a série toda. Quantas e quantas vezes eu e a Nath, a gente foi dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E quase todos os dias a gente dormia no sofá, porque a gente estava assistindo e desligava. Eu falei, cara, que rotina louca que a gente está vivendo. Aí no outro dia a gente acorda todo bagunçado, a gente acorda todo cansado porque não dormiu quase nada, porque tinha compromisso no outro dia, porque a gente ficou assistindo série. Eu falei, cara, essa série vale tanto do meu tempo assim mesmo? Acabei assistindo tudo, tá? Assisti a série inteira, porque não consegui parar. Que a série fica louca, ela é construída para prender sua atenção até o final. Eu não tinha escolha, basicamente. A única escolha que você tem com uma série é não assistir, porque depois que você deu play, já era. O cara entrou na tua cabeça e você vai ser refém do fim da série. Ou seja, até a série acabar, seu cérebro vai ficar num looping, que você não consegue fugir disso. É a maldição da série, não tem como fugir. O único jeito de fugir é não clicando. E por conta disso eu parei de assistir séries à noite, porque elas roubavam demais o meu tempo. Lá atrás, na época do canal Boom, eu usava muito as noites para poder produzir coisas. Então, eu e meu irmão, a gente minerava muito conteúdo à noite, né? E a gente fazia muita gravação à noite também. Então, eu perdi as contas de quantas vezes a gente foi dormir 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, se a gente passava a noite em claro trabalhando. E nessa época, por que eu fiquei tão bom em viralizar? Talvez já contei essa história, mas a gente minerava conteúdo, a gente queria saber que conteúdos viralizavam. E a gente assistia uma média de 500 vídeos por dia, baixava 100 vídeos, desses 100 vídeos a gente separava os 10 melhores, os 10 melhores a gente postava, os 2 que melhor performassem a gente repostava em várias páginas para poder viralizar e fazer testes e tudo mais e coisas. Talvez eu possa contar mais profundamente isso para vocês. E esse processo se dava na maior parte das vezes de noite. Fazia de noite, porque às vezes eu estava trabalhando num emprego fixo, ou isso e aquilo, e a gente fazia isso. O que eu entendi, que eu tenho controle sobre as minhas manhãs, mas não necessariamente eu tenho controle sobre as minhas noites. Eu não sei você controla mais as suas manhãs ou você controla mais as suas noites? Eu entendi que as minhas manhãs são mais controláveis, as minhas noites não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Quando eu era solteiro, quando eu não namorava, na verdade todo esse período eu já namorava, mas quando você só namora e você não é casado, você não tem filhos, é mais fácil controlar as suas noites. Então se você mora sozinho, se você é solteiro, ou se você está namorando, é mais fácil. Mas quando você é casado, controlar as noites já é uma tarefa mais difícil. E essa é a próxima coisa que eu quero falar com você. Então, encaixe uma rotina noturna de grandes resultados, onde você vai cuidar do teu projeto, onde você vai investir o seu tempo, onde você vai ler mais livros, onde você vai dedicar uma agenda de crescimento na sua noite. Mas se você é casado, se você tem filhos, fazer isso de noite vai ser quase impossível. Eu falo isso por experiência própria. É muito mais difícil controlar as noites, porque tem criança, tem várias coisas, aí você vai lá e deixa a criança na escolinha, ou isso, aquilo, e aí você tem que pegar elas na escola, e quando chega você tem que ajudar, e é aquela rotina de pai, aquela rotina de família. Então, conselho, use as manhãs, que são os períodos mais produtivos de um ser humano. Eu sei que tem algumas pessoas que são noturnas, que elas se sentem mais produtivas à noite, mas eu, por exemplo, me sinto muito mais produtivo de manhã. E tudo que é importante para mim eu cuido de manhã. Eu vou na academia de manhã, eu leio o livro de manhã, eu leio a Bíblia de manhã. Tudo que me traz dinheiro e receita, eu cuido dessas coisas de manhã. Então, a minha manhã é o momento mais poderoso do meu dia. As coisas que mudam o jogo, eu faço todas elas de manhã. E hoje, como é minha noite? As minhas noites eram os períodos que eu construía mais resultado. Hoje são as minhas manhãs, porque hoje eu sou um cara casado, que tem filhos, e eu entendi que a manhã é mais poderosa para isso. O que eu faço à noite? E aí, explanando um pouco mais sobre isso. A noite hoje é o momento da família. Como eu sei que eu resolvi tudo o que importava durante a minha manhã, eu não tenho coisas importantes para fazer à noite. Então eu posso realmente dedicar para a minha família. Eu posso dedicar para as minhas filhas, eu posso deixar meu celular de lado, ficar com a minha esposa, eu posso assistir um filme com a minha esposa. Não assisto série. Então, eu e a minha esposa, claro que tem as crianças agora, né? Talvez a gente assista um filme por semana, um filme a cada 10 dias.
E quando a gente vai assistir, a gente não assiste uma série. Como eu já falei, a gente não para pra assistir série. Porque se começar a série, aí esquece, a gente fica refém disso. Tanto que a gente consegue assistir um filme, às vezes a gente assiste um filme parcelado em 4 vezes. Assiste 40 minutos hoje, mais tanto amanhã, mas não fica aquela cobrança. Meu Deus, a gente não conseguiu terminar de assistir o filme. Mas a série é assim. A série ela é muito mais visceral, é muito mais difícil você sair de uma série. Já o filme não. Então, as minhas noites hoje, elas são dedicadas para minha família. É claro que às vezes tem um compromisso, tem um jantar. Eu e a Nath, a gente vai numa célula, a gente vai no culto à noite, a gente vai jantar, a gente vai fazer alguma coisa. A gente vai, entendeu? Mas, normalmente, as nossas noites são sempre dedicadas para nossa família. E de manhã é o período que eu construo as grandes coisas que eu preciso. A última coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eu não sei em qual momento da sua vida você tá. Mas eu acredito que se você quer construir grandes coisas, vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que ativar o modo loucura. O que é o modo loucura? O modo loucura é aquele modo all-in, sabe? Sabe quando você vê o cara jogando poker nos filmes e o cara cata todas as fichas assim, empurra assim, tipo, all-in quer dizer, é indo com tudo. Eu tô botando todas as cartas na mesa, eu tô jogando todas as minhas fichas, eu tô dando o pique do jogo, sabe? Eu tô dando o gás da minha vida. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já deu esse gás da vida. Eu não sei se em algum momento você já deu o sangue, sabe? Sabe aquele período que você fala assim, meu, eu vou ir com tudo que eu nunca fui durante a minha vida toda. Tiago, você acredita que você tá indo com o gás da sua vida hoje? Não mais. Hoje eu dou muita energia, mas não mais o gás da vida. Porque o avião, eu aprendi que o avião ele faz muito mais força na decolagem do que para permanecer em velocidade de cruzeiro, que é 900 km por hora. E não dá para você viver nesse modo all-in para sempre, no modo loucura para sempre. Porque se você viver nesse modo por muito tempo, você destrói casamento, você destrói relações, você não vai ter amigos, você não vai ter nada. Então, você vai construir grandes patrimônios, mas você não vai ter pessoas, coisas e relações humanas para curtir com você esse período. Então a gente tem que ser estratégico nesse modo loucura. Você já ativou ele alguma vez da sua vida? Realmente? Porque tem gente que jura que tá dando o máximo e não tá. Nessa época do canal Boom, lá atrás, quando a gente começou a fazer as coisas acontecerem, a gente entrou nesse modo all-in, onde a gente não tinha nada mais que a gente pensava a não ser fazer isso dar certo. A gente dedicava as nossas manhãs, as nossas noites, o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso dinheiro. Tudo que a gente tinha era para fazer esse troço acontecer. Qual é o grande objetivo da sua vida? Se você ativar esse modo loucura e ir para cima com tudo, vai ser difícil isso não acontecer. Por quê? Todo o teu dinheiro, todo o teu tempo, todos os teus recursos, todo o conhecimento que você adquirir, todas as pessoas que você procurar se envolver, são estratégicas para fazer esse objetivo acontecer. E quando a gente modela isso e quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ter grandes resultados. Então, por exemplo, imagina de novo, a gente está falando aqui da noite. Se você está no modo all-in, você vai chegar, mesmo que você seja casado, Thiago, eu não consigo usar as minhas manhãs. Você vai chegar para tua esposa e falar, amor, nos próximos 6 meses eu quero fazer um acordo com você. Você vai chegar para as pessoas da sua casa e falar, eu quero fazer um acordo com vocês. Nos próximos 6 meses, eu vou ativar o modo loucura aqui. E eu vou me dedicar para um projeto como eu nunca me dediquei por nada na minha vida. Eu vou ler livros, eu vou fazer cursos, eu vou em eventos, eu vou fazer mentorias, eu vou me alimentar de coisas, eu vou me trancar num quarto, nessa sala, durante X horas por noite. Então eu vou chegar às 7 horas, vou tomar um banho, a partir das 8 eu vou ficar até meia-noite lá dentro. Não me encham o saco. Não peçam nada para mim. Me incomodem o mínimo possível. E se vocês fizerem isso, a gente vai poder comemorar juntos depois os resultados de tudo isso que eu vou construir. Quando você faz isso, avisa as pessoas, ativa isso, você consegue gerar resultados astronômicos. Astronômicos. E eu falo isso por experiência própria. E para a gente poder finalizar essa questão da noite, antes de eu te falar uma última coisa, eu quero falar para você se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, você já recebe tudo em primeira mão. E eu estou muito comprometido com vocês a entregar conteúdos ultra sinceros, conteúdos verdadeiros de coisas que já aconteceram e se passam na minha vida, sem um roteirinho pronto. É claro que eu sempre separo as coisas que eu preciso dizer, mas
sem sabe, coisinha de livro, é coisa do meu coração mesmo para vocês. Então já se inscreve no canal, já deixa um like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que isso é extremamente importante. E eu queria que você falasse também quais são as coisas mais poderosas que eu falei aqui, que você falou, que você vai falar, cara, vou colocar isso em prática na minha vida. Vou colocar isso em prática na minha vida. Então eu já queria que você deixasse aí nos comentários, e agora eu quero te falar uma última grande coisa. A maioria das pessoas está desperdiçando a sua vida e não só suas noites. Está desperdiçando a vida toda. Porque a gente está correndo atrás de um grande nada. A maioria das pessoas não está focada em entender qual é o seu grande objetivo de vida, em buscar algo grandioso e tudo mais. Então a gente estava falando isso hoje de manhã, a gente estava fazendo um culto hoje de manhã, eu e a Nath lendo a Bíblia ali com as nossas filhas, e a Nath falou uma coisa, falou, cara, é impressionante como a maior parte das pessoas não está vivendo de fato, elas estão sobrevivendo. Elas trabalham num lugar que não gostam, elas convivem com pessoas que não gostam, elas estão em lugares que não gostam, e elas nem sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Entenda o seguinte, qual é o grande objetivo da sua vida? Chegou a hora da gente correr atrás dessa coisa. Um amigo meu, Bruno de Menes, ele fala o seguinte, você está sendo tudo aquilo que você nasceu para ser ou está sendo aquilo que dá para ser? E sobre as nossas noites, as nossas tardes, os nossos dias, chegou a hora da gente começar a viver eles com muita intencionalidade. Viver de forma intencional, sabe? Viver de forma completamente intencional. Eu vou ir para essa direção aqui. Eu vou acelerar o meu carro ao máximo até chegar nesse lugar. Mas as pessoas estão indo sem direção, estão indo sem propósito, não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. E aí não tem como você acelerar na neblina. Eu nunca vi um carro acelerar na neblina. Porque se você acelerar, você bate. Então você não sabe para onde você está indo, você não sabe por que você está fazendo e todo mundo está andando a 10 por hora. Pessoas que estão acelerando são pessoas que sabem realmente para onde estão indo, sabem exatamente o que querem construir. Eu queria que você pegasse um papel, escrevesse 5 grandes sonhos que você quer ter realizado até o final desse ano. Escreve aí 5 grandes sonhos que você quer ter realizado até o final desse ano. Se você puder compartilhar com a gente isso nos comentários, vai ser extremamente poderoso. E aí, a partir de agora, a gente vai correr atrás dessas 5 grandes coisas. Eu vou te desafiar a pegar esses 5 grandes sonhos e fazer uma oração sobre eles. Falar, Deus, o que você acha dos meus sonhos? Eles estão alinhados com a sua vontade? Eles estão alinhados com o que você quer para mim? E Deus vai te confirmar quais desses sonhos são sonhos realmente poderosos que Ele quer se empenhar junto com você e quais são os sonhos que talvez são banais. E você vai ter essa resposta. E quando você tiver essa resposta, você vai acelerar com tudo para realizar os sonhos que Deus falou que é para você tirar eles do papel. E acelera com tudo. Muda a rotina, muda suas noites, muda suas manhãs, sabe? Tira todas as distrações, séries, coisas e pessoas e acelera no talo. E vamos no talo. E eu não tenho dúvida que 2025 vai ser o ano mais extraordinário da nossa existência. Mas a gente precisa de rotina. A gente precisa de uma rotina. Viver cada dia sem saber o que você vai fazer, sem uma programação, sem um cronograma, não funciona. Essa questão de viver um dia após o outro é importante para a mente, para a gente se focar no agora, mas para planos e sonhos, não ter um planejamento do que você vai fazer, que período você vai fazer, e só descobrir o que você faz cada dia é terrível. E eu que tenho TDAH, vivi essa coisa terrível durante muito tempo. Planeja as coisas. Então você vai usar suas noites, vai ser suas manhãs, defina o que você vai fazer, defina o objetivo que você quer construir, coloque esses sonhos na mão de Deus, acelera até o talo e o topo vai ser nosso.